de dor, de perda, ou um momento de dificuldade, e você quer dar para ele aquele consolo, aquele ombro. Qual que é a melhor forma, a forma efetiva de você consolar alguém? A gente vê que as pessoas têm um pouco de dificuldade de achar as palavras certas, o que falar, o que não falar, como realmente trazer aquele conforto para aquela pessoa. E acompanhando uma vez muito de perto alguém que sofreu uma grande perda, ele falou que ele não queria escutar nenhuma palavra de teoria. Era algo que realmente confortasse o coração. E eu queria compartilhar com vocês uma passagem do Talmud. Mas antes do Talmud, eu queria trazer aqui um Midrash. O Midrash, ele conta que quando faleceu o filho do Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, um dos grandes mestres, e ele perdeu o seu filho, e os sábios foram falar alguma palavra de conforto. O primeiro foi Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer disse: Adam Arishon, Adão, ele teve um filho que faleceu, na verdade ele foi assassinado, e ele foi consolado. Você também tem que se consolar. E o mestre não gostou do que ele falou. Falou: não estou entendendo. Eu acabei de perder meu filho e você agora vai falar que Adam Arishon perdeu o filho dele. Isso não me resolve nada, isso daqui só piora. Então Rabbi Yoshua chegou e falou: Yov, ele teve vários filhos e todos faleceram num dia só, e ele se consolou. E o mestre falou para ele: não estou entendendo. Eu estou com um problema aqui, você está me trazendo agora outros problemas, não vai me resolver nada. E assim vários sábios tentaram, de alguma forma, eles não sabiam como lidar com essa situação. Rabbi Elazar ben Arach, ele falou para o mestre o seguinte: Mashal, uma parábola, um exemplo. Adam shefkid eslo amelach pekadon, um homem que o rei deu para ele um penhor de muito valor. E o rei não perguntou, o rei impôs: você vai cuidar desse objeto de valor e toma muito cuidado. Eu quero receber ele intacto. E a pessoa que recebe essa responsabilidade, ele fica tenso o tempo todo, porque ele sabe que o rei pediu para ele devolver aquilo intacto, e ele está sempre preocupado se ele vai conseguir cuidar. Tem várias variáveis que podem aparecer no meio do caminho, e finalmente ele consegue devolver intacto, ele fica aliviado. Disse o Rabbi Elazar ben Arach para o seu mestre, Rabbi Yochanan ben Zakkai: você recebeu um filho como um picadon, como um penhor. Hashem, ele te deu esse penhor para você cuidar muito bem. E esse filho realmente você cuidou muito bem. Você ensinou para ele Torá, os Nevim, o Ktubim, a Mishnah, a Lachot, a Gadot, e ele saiu desse mundo intacto, sem falhas. Receba isso como consolo, que você devolveu o seu penhor intacto. Rabbi Elazar falou: meu filho, você me consolou da mesma forma, da forma que seres humanos se consolam. Esse Midrash, ele quer nos dizer o seguinte: quando você quer consolar alguém, só existe uma forma de você trazer consolo para ele. Quando alguém teve uma perda, tem um vazio. Você tem que preencher esse vazio de alguma forma. Se você conseguir preencher esse vazio, dar um sentido para essa perda, você vai conseguir de alguma forma. A gente não está querendo aqui diminuir a dor e o luto, que isso daqui é uma coisa que fica para sempre. Nós estamos querendo falar sobre consolo, como conseguir o consolo para conseguir continuar a vida. Quando Aaron, o irmão de Moshe, ele perdeu seus 2 filhos no mesmo dia, Nadav e Avihu, o irmão Moshe falou: Aaron, meu irmão, eu sabia que iria acontecer algo. Eu já tinha sido avisado que ia acontecer algo com pessoas muito elevadas. Eu achava, tinha certeza absoluta, que seria eu ou você, porque falou de pessoas elevadas.
e agora eu percebi que os teus filhos, eles são mais elevados do que nós dois. E isso trouxe o consolo para Aaron. Tem uma história um pouco mais contemporânea. Um dos grandes rabinos, um dos grandes gênios da geração passada foi Rab Israel Zev Gustman. Ele, com 21 anos, antes do Holocausto, ele foi nomeado o Dayan. Dayan quer dizer o juiz, é uma posição acima de rabino. Ele foi chamado o Dayan do grande tribunal de Vilna, na Lituânia. Então ele era uma pessoa já que se destacava muito jovem. Ele passou pelo Holocausto, depois do Holocausto ele foi rabino em Nova York um tempo, e depois ele abriu uma yeshiva em Israel chamado Netzach Israel, uma yeshiva muito importante. E ele era uma pessoa muito estudiosa e também que conhecia de várias áreas, não apenas da parte religiosa, ele conhecia de muitas áreas, e ele acabou atraindo grandes pensadores israelenses, e nem todos religiosos. E um desses que se aproximou dele era um professor Israel Uman, que recebeu o prêmio Nobel da Economia. E ele tinha uma certa ligação com o rabino, e esse professor Israel, infelizmente, em 1982, numa das guerras com o Líbano, o filho dele faleceu. Era soldado, Hayal. E esse Rav Gustman ficou sabendo, e ele esteve presente no enterro. Ele subiu lá no cemitério, ficou em todo o enterro, e quando acabou o enterro, ele seguiu, ele foi até a casa dessa pessoa, desse pai, para poder consolar ele. E esse foi o consolo, isso foi as palavras que ele falou para esse professor que perdeu seu filho assassinado no Líbano. Eu tinha um filho chamado Meir, assim falou o rabino. Os nazistas, Ymar Shemam, eles assassinaram o meu filho. Eu me lembro até hoje, quando eles arrancaram ele da mão, e a gente gritou, mas os gritos foram em vão. E aí ele olhou nos olhos desse Israel e falou o seguinte: agora, nesse momento, era tarde, nesse momento no céu, está acontecendo exatamente a seguinte cena. O meu Meir e o teu Shlomo, eles estão, junto com os outros tzadikim, se preparando para a oração de Mincha. E está tendo lá uma discussão. O meu Meir, ele falou para o teu Shlomo: você vai ser o Hazan. E o outro falou: não, você vai ser o Hazan. E o meu filho fala para o teu filho: você vai ser o Hazan, porque eu não mereci, na minha morte, salvar outras pessoas. Agora você morreu no exército, protegendo o povo, protegendo a terra, você tem um mérito muito maior. E quando o pai escuta isso, ele fala: Rabino, você me consolou. Por que eu estou falando de consolo? Porque esse Shabat é chamado Shabat do consolo. Nachamu, Nachamu, Ami. E de certa forma, todos nós estamos enlutados. Quando alguém, Deus os livre, perde um ente querido, qual que é a frase que nós falamos? Amakom, Enachem Etchem, Betor, Shar, Avlei, Tzion, Verushalayim. Que o bom Deus possa consolar vocês dentre os enlutados de Tzion e Jerusalém. Ele está tendo o luto dele particular. Você fala para ele: saiba que não é só você que está de luto. Todos nós estamos de luto pela destruição do templo. Como que você ajuda ele no luto dele? Então, tem várias explicações, mas vamos só passar a clássica, que quando existe uma empatia, a gente fala que é tsarat rabim, quando é um sofrimento geral, ele se torna mais fácil de você suportar. Você não está sozinho. Todos nós estamos enlutados. Mas tem explicações mais profundas. O que eu queria falar aqui é como a gente tem consolo pela destruição do templo. Porque a gente teve agora 3 semanas que nós marcamos o luto e a destruição.
e agora nós estamos em 7 semanas de consolo. Certo? Nós temos um grupo de 10 Haftarot, que são 3 semanas de Puranut, ligada a destruições, ao luto, e 3 semanas de consolo. 7 semanas de consolo. Essa primeira semana de consolo é chamada Shabbat Nachamu. Como que começa o profeta Isaías? Ele fala, Nachamu, Nachamu Ami, console, console, 2 vezes. Por que 2 vezes? Por que você repete 2 vezes, console, console? Na verdade, lá tem várias vezes que ele repete 2 coisas, mas por que essa repetição? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre como passar por dificuldades e se levantar, como Rabi Akiva e como Yeshayahu. Então, os 2 grandes consoladores do nosso povo é Yeshayahu depois da destruição do primeiro templo e Rabi Akiva depois da destruição do segundo templo. E eles nos dão o segredo para o otimismo judaico. E para isso nós precisamos entender que o consolo ele é composto de 2 etapas. Tem explicações mais simples que dizem, por aí ter sido 2 vezes consolo, porque tem o consolo do primeiro tempo, o consolo do segundo tempo, tem o consolo espiritual, o consolo físico, mas vamos já direto para a parte mais profunda, que o consolo, para ser pleno, e como nós falamos no início, para ele preencher aquela lacuna, aquilo que está faltando, é necessário ter um consolo duplo. São 2 etapas, é uma construção. E para isso nós precisamos nos basear aqui no tratado de Makot. Eu estou mostrando aqui o tratado porque, se Deus quiser, nós vamos estar começando semana que vem, presencialmente para os homens. As mulheres podem acompanhar virtualmente. Vamos, se Deus quiser, começar em grupo o estudo do Talmud. Todos estão convidados. Entrem em contato para mais detalhes. E aqui, bem no finalzinho desse tratado de Makot, então só para vocês verem que tem Baruch Hashem em português, tem o Talmud transliterado e traduzido. Agora, só basta querer estudar, não falta mais desculpa. Tá pronto? Vamos encarar? Então, o finalzinho aqui, o finalzinho do tratado de Makot, ele traz uma história relativamente famosa, mas eu quero analisar com vocês essa história. Tratado Makot, página 24a. Então ele conta uma história de 4 sábios. O Rabban Gamliel, Rabi Elazar, Ben Azaria, Rabi Yoshua e Rabi Akiva. Eles estavam indo para Roma. Então vamos só colocar aqui o contexto. Os romanos destruíram o templo sagrado, roubaram, saquearam todos os utensílios de valor espiritual e material, era ouro puro, levaram para Roma como símbolo do triunfo e infelizmente até hoje está lá com eles guardado. E esses sábios, quer dizer, os judeus que ficaram em Israel estavam numa situação bastante difícil, então Roma estava dominando e os judeus estavam sendo oprimidos, pobreza e além de toda a questão de não ter o templo, não ter mais referência. E esses 4 rabinos decidiram ir até Roma conversar com César para pelo menos aliviar um pouquinho a dor. Vamos ver se a gente consegue que ele não seja tão cruel. Quando eles estavam chegando em Roma, ouviram o ruído da superpopulação de Roma na praça da cidade. Quer dizer que de distância, aqui ele fala uma distância de 115 quilômetros, quer dizer, eles estavam distantes, já conseguiam ver a grandeza de Roma. E os rabinos começaram a chorar. Começaram a chorar, exceto o Rabi Akiva. O Rabi Akiva ele começou a rir. E aí os rabinos falam para ele, ele falou, o que é isso? O que você está rindo? Qual que é a graça? Eu falei, por que vocês estão chorando? Claro, por que a gente está chorando? Esses daí que destruíram o nosso templo, e eles se ajoelham para estátuas, queimam incenso para idolatria, eles estão seguros, eles estão tranquilos. E nós, que a gente perdeu o nosso templo, perdeu a nossa referência, e olha como nós estamos destruídos. É justo isso?
Por isso que a gente está chorando. A gente está vendo aqui Roma de pé, Roma na sua glória e Jerusalém destruído. A gente está chorando. Será que não é motivo suficiente para nós chorarmos? Disse Rabi Akiva, e é por isso justamente que eu estou rindo. Se estes que fazem tudo de errado e destruíram o nosso templo estão merecendo essa glória, aparente glória, quanto mais nós merecemos. Pode ser que não é agora, mas o nosso mérito é muito maior, com certeza, e a gente vai receber muito mais. O que Rabi Akiva está querendo dizer para eles? Não fique focado no presente. Você tem que olhar the big picture. Você tem que ver toda a cena. Nós merecemos muito mais e Deus vai pagar muito mais. Então para de ficar chorando e começa a rir. Esse era Rabi Akiva, só que os sábios não acharam interessante o que Rabi Akiva falou. Eles ficaram quietos, mas não concordaram com Rabi Akiva. Vamos prestar atenção porque esse daqui é o estágio número 1 do consolo. Ele não é completo e não resolve. Vamos agora para a etapa número 2. Continua o Talmud e fala o seguinte. Eles voltaram para Israel e eles estavam chegando em Jerusalém. Quando eles chegaram no Monte Tzofim, que é uma vila perto de hoje falar Mount Scopus, né? Har Tzofim. Então uma montanha das oliveiras que dá para Não, acho que não é. Scopus. Não, Scopus. Har Tzofim. E de lá já dá para ver o templo. Não sei se hoje em dia com as construções dá para ver, mas na época dava para você ver o templo. E existe uma lei até hoje. Em princípio, essa lei se aplica até hoje, e quando você vê o templo destruído, você rasga a sua roupa. Que nem quando você escuta o falecimento de alguém, você rasga a sua roupa em sinal de luto. Quando você vê o templo destruído, você tem que rasgar a roupa. E eles rasgaram suas roupas. E eles foram se aproximando. Quando eles chegaram no monte do templo, eles viram no lugar onde era o Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim. Hoje, infelizmente, tem a mesquita. O lugar mais sagrado do templo, que lá entrava só o Kohen Gadol em Yom Kippur por alguns minutos. Eles viram raposas saindo do Santo dos Santos. Eles começaram a chorar. E Rabi Akiva começou a rir. E eles, de volta, Rabi Akiva, o que você está rindo? Falou, o que vocês estão chorando? Falou, o que a gente está chorando? A gente está falando aqui, vocês não estão vendo, o lugar mais sagrado de todos, que não podia entrar estranhos. E aqui você tem raposas passeando lá dentro. E a gente não vai chorar? Rabi Akiva, ele disse para eles o seguinte, é justamente por isso que eu estou rindo. E aqui eu vou ler para vocês. Pois consta, e testemunharam para mim testemunhas fiéis, quem são os profetas? Uriah Cohen e Zachariah, são dois profetas. O que tem a ver Uriah com Zachariah? Uriah, ele era um profeta na época do primeiro templo. E Zachariah era um profeta na época do segundo templo. Mas o versículo, ele junta os dois. O que está escrito na profecia de Uriah? Preste bem atenção. Por vossa causa, Sion será um campo arado, e o monte do templo será uma floresta. Aqui tem uma promessa, quer dizer, uma profecia, que o templo vai ser um campo arado, quer dizer que o templo vai ser destruído. Certo? Essa é a profecia de Uriah. Em Zachariah, o que está escrito em Zachariah? E na profecia de Zachariah consta, voltarão a habitar idosos e idosas nas ruas de Jerusalém. Essa é uma frase muito bonita, e quem já foi lá para a Cidade Velha, em Jerusalém, tem uma praça que fica cheia de crianças, especialmente no Shabat, e lá tem esse passuco, lá escrito, voltarão a habitar idosos e idosas nas ruas de Jerusalém, e você vê lá que realmente estamos lá de volta. Enquanto não foi concretizada a profecia de Uriah, eu temia que não iria se concretizar a profecia de Zachariah. Então tem duas profecias. A primeira profecia fala que vai ser destruído, e vai ser um campo arado. E a segunda fala que vamos ter a reconstrução. Falou. Nem sempre as profecias elas são exatamente como estão escritas. Elas talvez não se cumprem plenamente.
Então ele falou, estava preocupado. Quem sabe, isso que está escrito sobre a reconstrução não é exatamente, literalmente, que vai ter um terceiro templo. Podia ser uma outra coisa. Agora que eu vi que o primeiro versículo se concretizou, o segundo vai se concretizar. E é por isso que eu estou rindo. Na hora que eu vi a destruição máxima, eu vi agora que tem raposas dentro do Kodesh HaKodashim, eu tenho certeza absoluta que ainda a gente voltará e vai ter o terceiro templo. Os sábios disseram, e assim finaliza o tratado, Akiva Nichamtanu, Akiva Nichamtanu. Akiva, Rabi Akiva, você nos consolou, Akiva, você nos consolou. O consolo duplo. E agora eu quero analisar com vocês qual é a diferença do primeiro e do segundo consolo e como que os dois juntos eles trazem o consolo duplo e o verdadeiro consolo. Baseado no que nós falamos semana passada, que a semente, para ela se tornar uma árvore maravilhosa, ela precisa apodrecer na terra. E não tem como nascer algo novo e incrível sem esse apodrecimento. Rabi Akiva disse para os seus colegas, se nós descemos para o ponto mais baixo, a gente não tem mais baixo do que isso, raposas, animais estão lá passeando dentro do Kodesh HaKodashim, se a gente chegou num lugar tão ruim, significa que já está começando a brotar o bem incrível. E nesse momento, eles conseguiram entender, os sábios eles conseguiram entender que realmente o Rabi Akiva ele está tendo uma visão não só do futuro, ele está tendo uma visão do presente. Qual foi o versículo que está escrito? O versículo diz Tzion basadeh techerash. Ele falou que Tzion ele vai ser arado como um campo. Uma pessoa, uma criança que nunca viu uma plantação e ele passa num terreno e ele vê o trator lá e ele pergunta para o seu pai, o que estão destruindo essa terra? Estão fazendo um buraco nessa terra. Era lindo aqui, tinha um pasto tão maravilhoso, o que estão destruindo? E o pai explica para eles não estão destruindo. Eles estão preparando a terra para ser plantada. O Rabi Akiva, de propósito, ele disse, vocês estão olhando a destruição? Vamos olhar um pouquinho mais profundamente. Não é que no futuro apenas tudo vai dar certo. Desde agora, já está brotando a reconstrução. Os colegas dele, eles estavam como todos nós, pessoas normais, quer dizer, eles eram muito mais especiais do que nós, e mesmo assim eles tinham essa dificuldade de conseguir enxergar isso. Eles estavam achando, se nós estamos vendo uma situação de destruição, que o templo foi destruído, a gente já sabe porque o templo foi destruído. Faltou amor, faltou união, não tinha mais como, não tinha base espiritual para o templo continuar construído. Isso os sábios já tinham entendido. Só que chegar nesse nível de desrespeito, de desprezo, poderia ser interpretado como Hashem esqueceu da gente, Chaz Shalom. Como que Hashem permitiu chegar nesse nível? Rabi Akiva, ele disse, vamos então passar pelas duas etapas de consolo. Isso vai servir também para cada um de nós, quando a gente quer achar o consolo. Um consolo é falar, tudo que Deus faz é para o bem. Então, alguma coisa boa vai sair no futuro. O verdadeiro consolo, e foi assim que ele consolou seus colegas, foi entender que Hashem ele constrói através da quebra. Então Deus ele destruiu o segundo templo para construir o terceiro templo. E quanto mais você evolui, mais forte é a resistência. Então, todo mundo conhece isso na academia. Se você evoluiu, a prova que você evoluiu é que aumentou a resistência. O Rebbe Rayatz, o Rabbi Yosef Yitzchak, o sexto Rebbe, ele lutou muito pelo judaísmo durante a época do comunismo na Rússia. Depois ele foi forçado a sair, já no início da Segunda Guerra ele saiu, foi para os Estados Unidos,
E ele continuou, mesmo de longe, o tempo todo preocupado em ajudar e manter a chama acesa e o bem-estar do povo na Rússia. Uma vez ele estava jantando na casa de uma pessoa. Essa pessoa não era assim, das mais sábias e cultas e inteligentes. Essa pessoa, ele viu o rabino, o Rebbe, comendo sopa. Yur mitlokshan. O yur, sopa com macarrão. E o Rebbe começou a comer a sopa, mas de repente o Rebbe se perdeu nos pensamentos. Ele estava pensando, ele estava com a colher assim, mexendo com a colher. Então esse homem, que, como eu disse, não era tão inteligente, e não conseguia perceber que o Rebbe estava assim em outro plano, ele falou: Rebbe, vai até o fundo que você vai encontrar o macarrão. Isso. E o Rebbe, naquele momento, ele saiu daquela conexão espiritual, ele sorriu, ele falou: muito obrigado, você me ressuscitou. E aí eu escutei uma explicação do o grande mestre Rabbi Yolkan, acabou de falecer, Zichrono Livracha. Ele explicou a história da seguinte forma. Ele disse que provavelmente, como grande parte da preocupação do Rebbe, era o que está acontecendo com os Yehudim na Rússia e como que ele pode ajudar. Então ele estava perdido no seu pensamento. E como que pode ser que eles estão sofrendo tanto? O que eles fizeram para sofrer tanto na mão dos comunistas, na KGB? Bastante difícil e triste. O próprio Rebbe passou por isso. Ele foi preso, ele torturado. E na hora que ele escutou aquela mensagem, vai até o fundo que você vai encontrar o macarrão, isso deu para ele vida. Ele tem que a mensagem é que vai até o fundo, lá no fundo. Quando chegar lá no fundo você vai encontrar o lokshan, você vai encontrar algo de consistência. Que quando chegar no final do galut, lá na escuridão, no final da escuridão, lá você vai encontrar os níveis mais elevados. E por isso, que aparentemente não faz sentido nenhum esse versículo que o Rabbi Akiva ele trouxe, mas tem tudo a ver. Ele disse que o trator que está arando a terra, ele não é inimigo da terra. Ele é o utensílio para construção, para a plantação. Mas aonde que o Rabbi Akiva ele pegou essa força? Bonito. Mas aonde? Qual que é o segredo de Rabbi Akiva? Qual que é o segredo do otimismo judaico? 2 pontos. Um ponto, diz o Marshal, um dos grandes comentaristas do Talmud, que o próprio fato que ele viu a raposa lá, isso trouxe para ele o otimismo. Não sei se vocês sabem, mas a ideia de Roma, com a destruição do templo, era construir uma cidade de glória para eles em Jerusalém. Essa era a ideia de Roma. Eliá Capitolina. Esse era o plano cruel deles. Rabbi Akiva, ele vê raposas. Falou: estou vendo, Hashem está cuidando da gente. Hashem, ele não está, se ele destruísse e construísse lá a capital dos inimigos, aí sim eu não teria essa força. Mas eu estou vendo aqui raposas, eu estou vendo que isso está sendo preservado para a gente, não só está sendo preservado, está sendo arado, preparado para a grande construção. Fato é que Israel passou por poderosos impérios, passou por várias mãos e continuou um deserto. Só quando nós chegamos lá que floresceu, como todos nós sabemos. Então, Hashem está guardando para a gente Eretz Israel. Só falta agora Mashiach chegar a construir o Beit HaMikdash, mas a prova é que o campo está sendo arado e sendo preparado para essa grande construção. E mais um detalhe da história, que é a personalidade e o histórico de Rabbi Akiva. Quem é Rabbi Akiva? Rabbi Akiva a gente sabe que até 40 anos era analfabeto. Coloca em contraste, ele também não veio de famílias de eruditos. Os outros 3 que estavam com ele, um era o líder, o Nassir, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, ele era Cohen e líder, e Rabbi Yoshua ben Levi era um dos que trabalhava no Beit HaMikdash. Rabbi Akiva, pessoa
simples, não sabia nada. E Rabbi Akiva, ele teve aquela força de conseguir enxergar o futuro. Porque imagina só, alguém com 40 anos, que não sabe nem o Aleph Beit, falar para ele, vamos agora estudar a Torá. Hoje em dia é tranquilo, você tem tudo traduzido, você tem aulas, mas naquela época, se você não sabe o Aleph Beit, esquece. E como você aprender Aleph Beit com 40 anos? Disse Rabbi Akiva, eu acredito que é possível. Quer dizer, teve incentivo da esposa, todo o mérito da esposa, mas ele acreditou e foi em frente e se tornou, como nós sabemos, um dos maiores sábios de Israel. Então ele conseguia ter dentro dele isso para falar para os seus colegas. Vocês não passaram por isso, mas eu passei por isso. Eu posso falar para vocês que se você é convicto e vai até o fim, você vai ver a luz no fim do túnel e uma luz muito forte. E Rabbi Akiva, ele teve esse poder de trazer o verdadeiro consolo. Por isso que a gente fala que são dois consolos, Akiva Nechamtano, e esse Shabbat é Nachamu, consolo duplo, porque o verdadeiro consolo, existe o consolo o futuro vai ser melhor do que o presente. Difícil. Agora o verdadeiro consolo é mostrar que o presente já é o início do futuro, já é o início de algo muito grande. Isso nos traz para um dos maiores dias do nosso calendário, que vai acontecer em menos de 24 horas. Tu B'Av. Tu B'Av é uma festa misteriosa. É uma festa que está escrito no Talmud, em Tanit, Lo hayu yamim tovim leIsrael, não existiu dias melhores para nosso povo do que Tu B'Av, dia 15 de Av, e Yom Kippur. Esses são os melhores dias que nós temos no nosso calendário. O que é Tu B'Av? Então, Tu B'Av já foi um pouco deturpado, chama o dia do namoro judaico, etc., mas vamos mostrar que é um pouquinho diferente disso. Só lembrando que nesses 2 dias, hoje e Yom Kippur, a gente fica o dia inteiro na sinagoga. O que acontecia originalmente em Yom Kippur? Tinha o trabalho no templo, e além disso tinha desfile das moças que queriam casar. Yom Kippur? Yom Kippur e Tu B'Av. Eu não sabia. Yom Kippur e Tu B'Av. E por isso que Yom Kippur à tarde, a leitura de Yom Kippur à tarde é as proibições de relações proibidas. É um dia que se fala de casamento, mas da forma correta. Mas só explicar um pouquinho o que acontecia. É escrito que Benot Yerushalayim, as moças, elas saíam e dançavam em círculos, em rodas, oira, com roupas emprestadas, roupas brancas emprestadas, para não envergonhar quem não tinha condições de comprar uma roupa bonita. Então é todo mundo igual e todo mundo com roupas emprestadas, você não sabia quem era quem. E as moças falavam, rapazes, olhem, é dito que as bonitas falavam, olhem para a beleza, as que tinham boas famílias falavam, olhem para a família, e um outro caso falavam, você olhe para, case em nome de Hashem, Hashem Shammai. Certo, Yaakov? O que está por trás disso? É isso que se faz em Yom Kippur? Ricardo, é isso que se faz em Yom Kippur? Não tinha mais nada, não tinha outro dia para fazer isso? Rubens, tá tranquilo? Tranquilo. Então, antes de chegar a Yom Kippur, eu quero explicar um pouquinho sobre essa data de Tu B'Av e depois tudo vai fazer sentido, espero que tudo faça sentido. Se não fizer, o Rubens vai me falar. Primeira coisa que acontece em Tu B'Av. Por que a gente comemora? Por que é um dia tão especial? Dito que agora, amanhã à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira, é um dia incrível. Por que esse dia é tão especial? Então tem vários motivos, vamos passar rapidamente pelos motivos, entender qual que é o ponto central entre todos eles. Primeiro motivo, está escrito que parou de falecer os Metei Midbar. Então, quando teve o episódio com os espiões, eles falaram mal da terra de Israel, foi decretado que toda aquela nação, todo aquele povo iria falecer. Boa noite,
Boa noite, boa noite. Iria falecer durante os 40 anos do deserto. Então, todo ano, vocês choraram à toa, agora vocês vão ter motivo para chorar, e todo Tisha B'Av, todo dia 9 de Av, é um dos motivos de Tisha B'Av, da Tisha B'Av, foi decretado que eles iam falecer. Todo mundo que atingia 60 anos, porque os 600 mil homens que a gente conta na Torá são os homens que eram aptos para o exército, eram de 20 a 60. Então todo mundo que atingia 60 anos falecia na noite de Tisha B'Av. Eles próprios cavavam a sua cova, e entravam lá e dormiam, e no dia seguinte não acordavam. Isso acontecia todo ano em Tisha B'Av durante os 40 anos no deserto. Então se faz a conta, 15 mil faleciam cada ano. Chegou no último ano, eles entraram na cova, no dia seguinte eles acordaram. Deve ser que a gente errou a conta, não tinha calendário, o Wi-Fi não estava pegando lá, então eles não sabiam que dia era certo. Falaram, deve ser que não é 9 de Av, deve ser que é 8 de Av. No dia seguinte deitaram, e assim foi até que dia 15 do mês, a lua cheia, já não tinha mais dúvida que não era mais 9 de Av. Então eles fizeram uma grande comemoração no dia Tu B'Av, que eles constataram que eles iam viver. Então é um dia de grande alegria, esse primeiro motivo do dia de Tu B'Av, que é o dia que eles pararam de falecer e não faleceram esse último grupo. Segundo motivo, não dá para entrar em todos os detalhes, mas só para a gente passar rapidamente, a tribo de Binyamin, devido a um episódio que aconteceu, eles foram penalizados e foi proibido casar com a tribo de Binyamin. Nesse dia, falaram, pode voltar. No final das contas, nós somos um povo só, e tiraram esse decreto de a proibição de casar com a tribo de Binyamin. Terceira coisa, isso foi em Tu B'Av. Outra coisa que aconteceu em Tu B'Av, terceiro motivo de alegria, tinha também um episódio triste lá de um rei que acabou proibindo o povo de ir para Jerusalém, uma briga política, e acabou criando barreiras. Então no dia de Tu B'Av foi tirado essas barreiras, eles puderam voltar todo o povo a ir ao templo. Quarto motivo, nós sabemos que o altar precisava constantemente de madeira. E essa madeira era a doação de algumas famílias, que eles cortavam madeiras e doavam para o templo. Só que a gente sabe que a madeira, para pegar bem o fogo, ela não pode estar úmida. Então essa madeira só podia ser cortada até o dia de Tu B'Av, porque Tu B'Av era o dia que ia começar diminuir o verão, diminuir a força do sol, e com isso ia começar a umidade e não ia poder mais cortar madeira. Então eles cortavam desde Pesach, de Nissan até Tu B'Av, e essas famílias, elas faziam uma festa quando elas davam esse presente para o Beit HaMikdash no dia de Tu B'Av. Tá tudo bem, mas para que sair dançando? Tudo bem. Por que as moças têm que dançar e dessa forma inusitada? Dançar em círculos com roupas emprestadas? Não tem uma forma mais modesta de fazer shidduch? Tem aplicativos, tem shadchanit, tem casamenteiras, tem inúmeras formas de você faz eventos, faz sushi, né? Não precisa ser dançando em círculos. Tu B'Av é o tikkun, é o conserto, é o consolo de Tisha B'Av. Nós não ficamos focados no Tisha B'Av. Ninguém gosta de Tisha B'Av. A gente não quer, a gente pede para Deus para tirar logo o Tisha B'Av, que vai ser uma grande festa, se Deus quiser, com a construção do templo. Nós queremos saber de Tu B'Av. Tu B'Av é o consolo, é a retificação para Tisha B'Av. Como que nós consertamos? Como que nós trazemos esse verdadeiro consolo? É fácil. O que trouxe a destruição? A discórdia. O que traz a construção? O amor. A união. Se vocês forem perceber, todos esses motivos de alegria têm a ver com o povo estar unido novamente. Então eles pararam de falecer, foi apagado esse motivo de discórdia, esse motivo de eles ficarem no deserto, podem agora entrar em Israel. A tribo de Binyamin estava excomungada, pode voltar a casar. Tinha divisão entre o povo, não podia ir para o templo, agora estão unidos novamente. E o mais bonito de todos é a festa
da lenha que essas famílias traziam de presente para o templo. Normalmente, quem traz um presente sobre o altar, pessoas que fizeram alguma coisa errada ou estão querendo uma reaproximação, eles trazem um corban. Mas para isso precisa de lenhas. Agora, o que essas famílias têm a ver com a falha dos outros? Eles que se virem. Eles falharam, eles vão lá e compram lenha. Por que eu tenho que dar lenha? Mas esse não foi o pensamento deles. O pensamento deles foi de união. Alguém está precisando, pode ser que ele não mereça tanto, mas ele está precisando, nós vamos fazer o possível e o impossível para cortar logo essa lenha até Tu B'Av, para que não falte lenha para essas pessoas que precisem. O amor ao próximo. E esse é o símbolo de Tu B'Av. E por que elas faziam essas danças? Óbvio que tinha outras formas de casamento. Mas esse dia era o dia daqueles que não conseguiram das formas convencionais. Aqueles que casaram de forma convencional, Baruch Hashem, Mazal Tov. Mas aqueles que por algum motivo está demorando para conseguir encontrar seu Shidduch. Então você podia falar, bom, vou fazer Teilim para eles e se Deus quiser algum dia. Não, eles paravam tudo no dia mais sagrado de Yom Kippur. O que tem mais de importante de Yom Kippur do que pensar no próximo? Vamos fazer alguma coisa aqui inusitada, é inusitado mesmo. Fazer dança em círculo com roupa emprestada. Mas aqui era o ponto de todo o povo parava e se preocupava. Como a gente vai conseguir fazer o Shidduch? Vamos dar algum jeito, o possível e o impossível, e fazer essas pessoas se juntarem. Então, chamar isso do dia do amor, o dia do namoro, acho melhor chamar o dia do amor ao próximo. Avat Israel. Esse realmente é o símbolo de Tu B'Av. Por isso que ele é um dia incrível. Não tem dias melhores do que dias que você se dedica ao amor ao próximo. Esses são os dias incríveis do nosso calendário. E por isso que Tu B'Av, ele é o concerto de Tisha B'Av. Tisha B'Av foi quando nós nos separamos. Isso trouxe a destruição, a separação espiritual também. E para consertar o verdadeiro consolo é quando nós reconstruímos através do amor ao próximo. E para finalizar, com uma história emocionante, acredito que já contei alguma vez, mas sempre vale a pena pensar nessa história e se inspirar e tentar fazer o mesmo. Tinha uma pessoa que ele já estava casado há 16 anos e, infelizmente, não tinha sido abençoado com filhos. E ele não era uma pessoa de muitas posses, mas ele resolveu investir o dinheiro que ele tinha e não tinha para uma segular, para algo que dizem que atrai a brachá de filhos, mas tem um certo custo. Na sinagoga que ele frequentava, eles faziam a venda das aliot, eles vendiam em Rosh Hashanah, quem vai subir na Torá, então eles faziam uma venda, e a mais cara era quem vai subir de Maftir, quem vai subir Maftir Haná, que é a Haftarah, a aliá mais importante do primeiro dia de Rosh Hashanah. Isso é chamado uma segulá, porque Hannah não teve filhos, pediu para filhos, ela teve um filho tão especial, então é dito que quem faz essa leitura é uma receita para ter filhos. E ele foi lá e entrou no leilão, e com o dinheiro que ele não tinha, ele fez o lance e ganhou. Tem uma regra para entender o que aconteceu nessa história, tem que conhecer uma regra. Na Torá, quando você chama as pessoas na Torá, as pessoas podem ter uma certa inveja, vamos chamar assim. Então é dito que você não pode chamar dois irmãos juntos. Porque se tiver dois irmãos, fala, o que está acontecendo? Aí essa família está recebendo mais do que os outros. Então essa é a regra. Você não pode chamar dois irmãos juntos, pai e filho juntos. Você pode chamar no mesmo dia, mas tem que colocar alguém no meio. Certo? Essa é uma halachá, uma lei. Então alguém chegou para esse homem, falou, eu vi que você comprou o maftir, que o maftir é o último a ser chamado. Eu e meu irmão compramos, era Shabbat também, a gente comprou a sexta e a sétima aliá. Você se importa de você ser o sétimo e eu ou meu irmão sermos o oitavo? Para a gente poder todo mundo subir? Esse homem, esse cara que pediu, não sabia todo o histórico. Ele simplesmente pediu um favor e ele pensou um pouquinho e falou, ok, sem problemas. Chegou a hora H e todo mundo sabia que ele tinha comprado o maftir. E viram que ele foi para o sétimo. E aquele outro cara
foi no Maftir. E eles falaram, você não tem vergonha na cara? Olha o que esse cara está passando e o esforço que ele fez, e você vai lá e pede para ele trocar com você, como se fosse uma coisa dessa? Desculpa, eu não sabia toda a história, não sabia de nada. Eu pedi para ele o favor, ele concordou. E ele, todo sem graça, foi lá pedir desculpas para o homem. E ele falou para ele o seguinte, sem problema nenhum, fica tranquilo, não precisa pedir desculpas. Sabe por que eu concordei? Eu e a minha esposa já tentamos todas as segulot, todas as receitas que existem. Tem inúmeras receitas. Nós já tentamos todas. E nada. Óbvio, além de ir para os melhores médicos. A gente já tentou todos os caminhos naturais e sobrenaturais. A gente já foi para a Muca, Kever Rachel, tudo que é possível e impossível a gente já fez. Tem uma coisa que a gente não fez ainda. Chamado levater. Abrir mão. Abrir mão de algo que é muito importante para você. E aí eu parei e pensei, quem sabe isso me ajuda mais do que qualquer coisa. Eu comprei agora uma segulá que eu não fiz ainda, que é subir na Torá, mas eu acho que tem uma segulá mais importante, que é abrir mão para o próximo. Então, aquele cara, ele ficou o ano inteiro, aquele que roubou, entre aspas, a aliada dele, ficou o ano todo preocupado. Ano seguinte, quando esse que perdeu o Maftirioná entrou na sinagoga, na porta está lá esperando aquele cara que roubou dele, entre aspas, e ele falou, ainda bem que você chegou, fica tranquilo, eu já combinei com o Gabai, custe o que custar, eu já comprei para você, você vai ser o Maftir, e 1000 desculpas. E aí ele começou a sorrir e falou, não precisa pedir desculpas, não preciso mais. Baruch Hashem, há 2 meses nasceram gêmeos, depois de 17 anos. Então, se nós queremos resumir em uma palavra aqui, qual que é o melhor dia que tem no nosso calendário? Tu B'Av Yom Kippur, por quê? Porque é o dia de levater, o dia de saber abrir espaço para o próximo. Tem algo melhor do que isso? Tem algo maior do que isso? Que a gente possa merecer voltar a ter essa comemoração máxima de Tu B'Av Yom Kippur original. E vamos fazer a nossa parte, que é levater, abrir mão, amar o próximo, fazer um pouquinho de esforço, ou muito esforço, para que os outros se sintam bem e que no mérito disso a gente possa merecer, Bezrat Hashem, o verdadeiro consolo que vai ser com a reconstrução do terceiro templo, que já começou a construir com arado, mas a gente quer a construção plena que seja em breve. Amém.